né? E depois no versículo, capítulo e versículo. Em português a gente vai usar a vírgula. Então, às vezes, você precisa uniformizar isso. Vou mostrar para vocês uma versão meio crua de uma passagem que a gente vai ver as duas coisas. Com alguns erros que a gente jogou. Vamos mexer nesse texto e vamos ver o que acontece, né? E as passagens que são mescla de texto bíblico e um poema de criação livre. Então, isso acontece muito nas cantatas, porque o que é essa cantata? Ela acompanha o serviço religioso luterano e ela vai acompanhar o ano litúrgico. Então, você tem a Páscoa, o Natal, Pentecostes, o Advento, e para cada um desses eventos, você tem as cantatas, que são distribuídas ao longo das semanas, né? E o bar ia por Roma. Ele fez isso só em Leipzig, que tem a igreja de São Tomás, que é o Thomaskirche. Naquele período, durante 7 anos, ele compôs uma série de cantatas. No total, são 300 cantatas. Algumas delas não se perpetuaram, se perderam ao longo do tempo. As que estão aqui são 200 cantatas. Mais ou menos 200 cantatas que são essas daí, que as que foram preservadas. E entre elas, não são todas para o serviço religioso. Você tem as cantatas profanas também, que ele compôs para o casamento do duque de sei lá onde, da Saxônia, né? Você tem uma cantata homenageando o fulano que casou, o aniversário dele, né? Um nobre qualquer, ou para a consagração do órgão da igreja, e coisas assim, né? Então tem um pouquinho de tudo. Então, como eu falei para vocês, o cotejo com a edição inglesa foi bárbaro, porque eles acharam umas coisas assim, muito, muito interessantes, ajudou bastante, né? Mas divergia em alguns momentos, é aquilo que eu falei para vocês, eles pulavam alguma coisa, e a gente tentou evitar isso, obviamente, né? Certamente eu vou esquecer de dizer um monte de coisas para vocês, mas a gente... Olha aqui, só um detalhezinho, são algumas palavras que o revisor de música citou e falou, é muito difícil traduzir isso, né? Eu não vou entrar em detalhes de música agora, mas Fortspielen, Choreinbau, Vokaleinbau, que são essas inserções corais e vocais. O que é uma Spruchkantate? É uma cantata falada? É uma cantata de texto? Qual é o termo que se usa para isso? Qual é o termo correto? Então, há divergências mesmo entre o pessoal da área de música. Então ele optou pela questão de o moteto, que é o falado, ou que existe uma sequência no serviço religioso, que você tem a leitura do dia, o evangelho, você tem a epístola, e depois vocês têm a cantata que acompanha aquilo que foi dito ali, enfim, tem a relação com aquela passagem bíblica, né? Da ascensão, do Senhor, da Páscoa, do Natal, etc, etc, né? Então, é uma combinação de texto, serviço religioso, Bíblia e música e texto, né? Está sempre bem legal. Por exemplo, Figuralmusik. Figuralmusik seria o que em português? É música figural? Eles colocaram como música figural e não música figurativa, que é outra coisa. Ou os conceitos para figura musical. Quer dizer, mas só esse pepino quem vai descascar é o pessoal da área de música. Então eles optaram por música figural, que é exatamente o que ele estava querendo dizer ali, né? Aqui vocês têm um exemplozinho pequeno da primeira página, depois do prefácio, daquelas abreviações, aquela coisa toda, quando começa propriamente dita a obra, né? E aí vocês veem, a gente está muito acostumado de escrever século XVII, século XVIII em romanos. E aí aparece o 17, 18, que isso é uma uniformização editorial. Para mim é muito estranho, mas enfim, ficou assim, e foi isso, né? Então, vocês veem, a abertura diz o seguinte, fala um pouquinho da história da cantata antes do Bach, e mostra por que o Bach inovou, por que ele era genial, por que ele trouxe de novo. Vocês não estão enxergando que é pequenininho, né? Mas enfim, no século XVII, na primeira metade do XVIII, a cantata adquire posição de destaque entre os gêneros musicais.
Próxima da ópera e do oratório, aparece de início como contraponto lírico a esses gêneros dramáticos e épicos na Itália. Mas no decorrer do século XVII também penetra nos países vizinhos, atingindo um ápice único na Alemanha protestante como cantata sacra. No entanto, esse ápice está indissociavelmente ligado ao nome de Johann Sebastian Bach. Né? E aí vai. Pulando próximo, diz assim: uma delas, talvez a mais importante, é a teologia de Lutero. As causas, né, do surgimento da cantata sacra. A convicção de que a palavra de Deus, depositada na Bíblia, seja a palavra morta e sem efeito, na medida em que ela não é anunciada, sendo necessário fazer vibrar a palavra de Deus. Teve também como consequência uma crescente reorientação da música sacra. Né? Linguagem e melodia, o Lutero prestava muita atenção nessa música, essa musicalidade da palavra. Né? Tanto que o alemão, enfim, o alemão que ele usa na tradução é aquele mix do alemão erudito e aquilo que o povo falava nas ruas. Ele fazia uma mescla para tornar aquela língua uma língua mais viva. Né? Enfim, esse é o comecinho. E aqui eu poderia selecionar uma série de cantatas, mas eu optei por um bloco temático que são as cantatas que falam da ascensão, por exemplo. Né? Eu poderia ter escolhido qualquer outro exemplo. Então vocês veem, no comecinho tem a epístola correspondente e o evangelho. Marcos 16, versículos 14 a 20, a epístola At. Alguém sabe o que é At? Vocês lembram? Vocês são versados em Bíblia? At é a abreviação do que? Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, exatamente. Muito bem. Foi chute ou foi convicção? Então, Atos dos Apóstolos 1, versículos 1 a 11, prólogo, última promessa, ascensão de Jesus. Por que isso é importante? A gente, para traduzir os textos e mesmo a análise da cantata, ele o tempo inteiro vai remeter a essas passagens bíblicas. E aí a gente vai ter a passagem, a gente vai ter que usar esse trecho bíblico, porque ele vai aparecer na análise e no texto que vai ser cantado. Então ajuda muito, só que aí a questão é, que versão a gente pega? Como eu disse para vocês, a gente optou pela Bíblia Ecumênica, que é baseada na Bíblia de Jerusalém, ou seja, que todo mundo tem sempre um representante de cada religião que deu pitaco ali. É uma edição crítica, vamos dizer assim, muito boa. Vou mostrar para vocês o que o tradutor em inglês disse, a gente fez exatamente isso que ele fez também. Então vocês têm ali, Wer da gläubet und getauft wird, é o BVV 37, então é a cantata 37, quem crer e for batizado, ou seja, a gente pegou isso da passagem bíblica, que dá nome à cantata, não foi criação nossa. Então você tem que se ater ao que está na Bíblia, nesse sentido ajuda bastante. Né? E aí vem todas as abreviações, NBA é a Neue Bach Ausgabe, nova edição das obras de Bach, e a numeração toda se baseia nisso. Esse SATB, que aparece sempre, que é soprano, contralto, tenor e baixo, né? E no final, baixo contínuo, etc, etc. Lá embaixo, de novo. Wer da gläubet und getauft wird, der wird selig werden. Quem crer que for batizado será salvo. Está entre aspas. Tudo que está entre aspas é passagem bíblica e vai ser reconhecível como tal no texto. Está sempre entre aspas. É a citação bíblica. Tá? Vocês têm aí a secção do Senhor. Gott fährt auf mit Jauchzen, que é. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vocês viram a numeração aqui que é 37. O BWV 37, como eu falei para vocês, tem várias cantatas com esse tema. Como eu falei para vocês, da Páscoa, isso aqui é a Ascensão do Senhor. Tem um oratório da Ascensão também. Então esse é o número 37, olha aqui. Essa é outra cantata, também referente à Ascensão, mas com outra numeração, 43. Gott fährt auf mit Jauchzen, Deus subiu entre as orações. Citação bíblica, não foi criação nossa, a gente teve que manter aquilo que está na Bíblia. Tá? Mesma numeração. Vocês viram que o texto em alemão, quem não entende alemão, abstraia.
só ouçam a música do alemão, vocês vão aí pela tradução, tá? Então, está entre aspas, portanto, é citação bíblica. Gott fähret auf mit Jauchzen und der Herr mit heller Posaune. Lob singet Gott, Lob singet unsere Könige. Deus subiu entre as orações ao som da tromba, Ele, o Senhor. Cantai a Deus, cantai, cantai para o nosso Rei, cantai. Exatamente assim que está no texto bíblico. E você tem que usar essa passagem, senão não funciona. Agora, um pouquinho, eu queria mostrar para vocês essa passagenzinha aí. Eu vou só clicar aqui, que é exatamente isso aqui, essa 43, do Heather Vega, que vocês vão ouvir esse comecinho da cantata. Ó. O texto está aqui. Eu espero, né? Passagens bíblicas. Continuando ainda nesse bloco temático, a cantata 42, o título é Am Abend, aber desselbigen Sabbats. E a tradução que é tirada do texto bíblico é na tarde desse mesmo dia. Se a gente não fosse usar o texto bíblico e a gente vê a palavra Sabbat lá em cima, vocês iam colocar o quê? Ou sábado, ou Shabbat, ou Shebat, enfim, qualquer outra coisa. Mas automaticamente vocês não colocariam dia. Então você sabe que aquilo tem uma ancoragem bíblica, então você tem que recorrer ao texto bíblico. Então você não pode escrever qualquer coisa ali. Nem sábado, nem Shebat, nem Shabbat. Você tem que escrever na tarde desse mesmo dia. Porque o texto está aqui. Eu vou ler alemão, depois a gente... Am Abend aber desselbigen Sabbats, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht für den Juden, kam Jesus und trat mitten ein, que é em português, na tarde desse mesmo dia, que era o primeiro da semana, estando as portas da casa em que se achavam os discípulos trancadas por meio dos judeus, Jesus veio e pôs-se no meio deles. Fecha aspas, citação bíblica. Tá? Então,
Se você não presta atenção nisso, você faz uma coisa que, na verdade, distorce o texto. Né? Você tem que prestar atenção nessas coisas. E aí você vai comparando as passagens, né? Aqui, por exemplo, o Oratório da Ascensão, que é o BWV 11. Enfim, não sei o que pus isso aqui, louvai a Deus em seus reinos. Não me lembro mais porque eu pus esse slide aqui, mas enfim. Bom, essa cantata anterior aqui, né, a BV 11, e vocês têm a passagem do Evangelista, que é uma passagem mais narrada, né? É uma passagem mais narrada e que geralmente é cantada por um tenor, falada por um tenor, essa narrativa que vocês estão vendo aí. Em alemão, da sie ihm nachsahen, gen Himmel fahren, siehe, da stunden bei ihnen zwei Männer in weißen Kleidern, welche aussagten, beide, e aí tem uma dupla de cantores. Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr und seht den Himmel, dieser Jesus, welcher von euch ist aufgenommen in den Himmel, wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt, den Himmel fahren. Tenor diz, como eles ainda fitassem o céu, para onde Jesus partia, eis que dois homens de vestes brancas apareceram junto deles e lhes disseram, ambos, os cantores, homens da Galiléia, por que ficais aí a olhar para o céu? Este Jesus que vos foi arrebatado para o céu, há de vir do mesmo modo como o vistes partir. Então é a sequência bíblica que tem que ser igualzinho, né? Atos dos Apóstolos mencionado acima, aquilo que estava lá na Epístola e no Evangelho. Lembra? Apóstolos 1, 11,